Isaías capítulo 6, verso 1 em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes. Senhor, obrigada porque a tua palavra, ela cumpre o objetivo pelo qual ela é lançada. Obrigada, Deus, porque hoje nós cremos que a tua palavra vai nos libertar. A tua palavra vai nos levar a um outro nível, a uma nova dimensão. Deus, nós cremos que vamos andar no maior nível de liberdade, porque vamos conhecer mais do Senhor. Fale conosco nessa noite, pois nós queremos ouvir a tua voz. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, o que eu preciso entender para que eu possa viver o meu propósito? Porque de repente você está me ouvindo aqui e talvez você reduziu o viver o propósito meramente a ver alguém pregar ou a ver cantar num púlpito. Mas não, viver o propósito nos fala de uma vida como um todo, nos fala daquilo que nós exercemos, da nossa profissão, daquilo que nós temos no nosso dia a dia, de como nós gerimos o nosso lar, de como nós nos relacionamos com as pessoas. Mas existem algumas coisas que nós precisamos considerar para que nós possamos ser eficazes no nosso propósito. Como que eu faço, pastora, para viver o meu propósito? Esse texto nos fala muito, porque algo interessante que o texto vai dizer no início é: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Entenda algo e entra na cena, porque eu gosto de visualizar o que está acontecendo. Isaías, ele tem uma visão. Quando ele tem essa visão é estrondosa, essa visão o cativa, essa visão o deixa perplexo. Então ele está vendo algo como se fosse materializado na sua frente, e ele vai declarar: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que ele está dizendo é: ninguém me contou, eu vi, é um negócio de louco. Eu vi, ninguém me informou, ninguém gravou para me mostrar. Fui eu que vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Presta atenção que eu quero te dizer. A primeira coisa que você precisa entender para viver o seu propósito é que quem tem que viver uma experiência pessoal com Deus é você. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Isaías não falou: alguém me contou. Isaías não falou: alguém me mostrou no celular. Isaías não disse: alguém me mandou o link do YouTube. Ele falou: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Lola, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus está te chamando para que você viva experiências pessoais com Ele. Para de viver de milagre do outro, para de viver de testemunho do outro, para de viver de experiências de outros. Deus quer que você possa ter as suas próprias experiências com Deus.
Pastora, mas eu amo contar o testemunho de fulano. Glória a Deus. Mas deixa eu te falar, a história do outro nos inspira, mas a nossa experiência traz credibilidade. Ninguém te contou, foi você que viveu. Ninguém te falou, foi você que experimentou. E Satanás sabe o quão sobrenatural é quando você tem experiências com Deus. Pastora, me prova, te provo. Satanás está tentando parar Davi. Satanás está tentando paralisar Davi diante de um gigante. Saul se levanta para dizer para Davi: Davi, você não vai, porque ele é um homem de guerra e você é simplesmente um moço. Mas e não está preocupado em argumentar qual que é a sua estratégia. Davi olha e fala: o Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrou do urso, o Senhor me livrará do filisteu. Sabe o que ele está dizendo? Saul não vem falar para mim o que eu já vivi com Deus. Quando nós temos experiências pessoais com Deus, ninguém tira de nós aquilo que nós vivemos com Deus. E Deus quer que você tenha experiência. Deus quer te dar visões. Deus quer te dar milagres. Deus quer te dar experiências na madrugada, mulher. Quem pega isso em nome de Jesus? Deus quer que nós tenhamos experiências pessoais. Agora, o que acontece? Isaías aqui, ele teve um chamado pessoal. Então a primeira verdade que eu quero que você entenda é que o chamado, ele é pessoal. Por mais que nós temos uma ordem coletiva, nós temos um chamado pessoal. Deus está convocando Isaías, Deus está chamando Isaías. Pastora, por que o meu chamado ele precisa ser pessoal? Porque quem precisa entender é você. Se você não tiver um chamado pessoal e um entendimento pessoal, qualquer crítica te para. Tem gente esperando validação nos outros. Tem mulher esperando que outras mulheres possam trazer uma credibilidade sobre aquilo que ela ouviu de Deus. Deixa eu te falar algo nessa noite. Se você não é a primeira a defender o que Deus falou, não espere que os outros defendam. Você precisa defender aquilo que Deus falou ao seu respeito. Você precisa defender aquilo que Deus mostrou sobre você. Isaías teve uma experiência pessoal. Quanto mais você conhece do Senhor, mais, mulher, você vai se libertar dos estigmas humanos, dos rótulos que colocaram sobre você. Porque tem gente que olha para você e fala assim: ela é difícil, ela é complicada. Você já pode dar indireta. Tem gente que olha para você e fala assim: não, ela não, porque ela vai dar muito conflito, ainda não está madura. Não, ela é doidinha, ela é louca. Não, chama não. Mas quando você sabe qual foi a convocação que Deus te chamou, enquanto uns falam assim: ela é louca, ela não tem perfil, não, ela é desafiadora e tantas coisas, você vai declarar: eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou aquilo que Ele falou ao meu respeito. Pastora, por que a palavra e o chamado ele precisa ser pessoal? Porque quando você tem uma palavra de Deus, você dá o primeiro passo nessa palavra. E essa palavra que você recebe de Deus é a palavra que te movimenta. A mesma palavra que te faz dar o primeiro passo é a palavra que vai te fazer se manter em movimento. Pastora, me explica o que você está querendo dizer. Deixa eu te explicar, porque eu gosto de interpretar. Quem gosta? Irmãos, a Bíblia diz que num determinado dia, Jesus já tinha falado para os seus discípulos: olha, eu vou morrer
e aí ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles já estavam mais ou menos cientes do que iria acontecer, mas a Bíblia nos fala que tem alguns dos discípulos que ficam decepcionados com Deus. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus fizesse as coisas num outro formato. E como Jesus não faz no formato dele, porque na verdade a gente precisa entender que as coisas é do jeito dele, não do nosso. Amém? Amém com vontade? Então eles se decepcionam. Jesus morre, e a Bíblia diz que eles saem de Jerusalém e eles vão caminho a Emaús. E aí eles estão indo caminho a Emaús, e aí eles estão comentando a respeito de Jesus. Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro desses dois discípulos caminho a Emaús. Só que a Bíblia diz que seus olhos estão como que velados, eles não percebem que é Jesus. E aí eles estão falando mal de Jesus, e Jesus chega na hora que eles estão falando mal de Jesus. E Jesus vai e pergunta, vocês falam assim, vocês estão falando o quê? O que é que aconteceu? Me conta. Aí eles olham para Jesus e falam, você é forasteiro que você não sabe o que aconteceu? E ele fala, me conta. Aí eles começam a falar mal de Jesus para Jesus. Pensa. Eu queria poder às vezes chegar numas conversas assim. E aí Jesus chega e eles começam a falar. Aí à medida que eles estão falando, nós esperávamos que fosse ele que haveria de libertar Israel, nós esperávamos que eles fossem isso e aquilo. E aí Jesus vai falar assim, ó tolos e tardios para crerdes naquilo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo padecesse todas essas coisas. E aí a Bíblia diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Então Jesus ele começa a falar tudo de novo. Gente, Jesus não tinha muito tempo aqui na terra, eles tinham os dias contados, tinha muita coisa para fazer. Se eu sou Jesus, nem perco tempo, porque eu ia olhar os dois e falar, não quis esperar nem 3 dias, pois que vai embora. Que se lasque. Apressadinhos. Só que Jesus não é como a gente. Ele vai ao encontro desses discípulos e ele não chega se mostrando como Jesus e falando, ei galera, voltei. Não. Ele vai e começa a falar tudo de novo. Desde Moisés até todos os profetas, ele começa a explicar o que dele se achava nas Escrituras. Quando ele explica tudo, e eu imagino que levou tempo, até o ponto de atardecer. E aí ele faz como que vai embora, e os discípulos falam, não está tarde, vem cá, vamos comer algo. Aí Jesus senta, e quando ele pega o pão e ele parte o pão, os discípulos olham e seus olhos são abertos, e Jesus desaparece, e eles falam, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco e nos expunha as Escrituras. Pastor, o que você está querendo dizer? No final disso, eles decidem voltar para Jerusalém. Então presta atenção no que eu vou te falar. Se eu sou Jesus, se eu soubesse que na hora de partir o pão eles iam perceber que era Jesus, eu já chegava na hora que eles estavam falando mal de mim com o pão na mão. Na hora que eles estavam, porque Jesus não era quem eu esperava, eu ia fazer rá. E eles... Mas Jesus não faz isso. Jesus faz o quê? Ele ensina tudo de novo, ele explica tudo de novo, ele libera a palavra tudo de novo. E quando ele termina de falar e ele parte o pão, ele não precisa olhar para os discípulos e falar, voltem para Jerusalém. Ele não dá uma ordem, os próprios discípulos decidem voltar para Jerusalém. Por quê? Porque quando você relembra a palavra que você recebeu lá atrás, você se posiciona nessa palavra, você caminha nessa palavra, você se movimenta nessa palavra, mesmo que o cenário seja desafiador. O que é que Jesus está fazendo com os discípulos? Relembrando a palavra, relembrando a palavra, relembrando a promessa. Olha para alguém perto de você e diga para essa mulher, não se esqueça das promessas.
Isaías teve uma visão. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Foi glorioso. Só que na mesma proporção que Isaías tem um chamado pessoal, na mesma proporção de que Isaías tem uma experiência e uma visão, a primeira coisa que acontece, pega isso aqui que eu vou te falar. A primeira coisa que acontece com Isaías é Isaías ficar no desespero, porque ele vai dizer: ai de mim. Quando ele vê aquilo tão glorioso, ele fala: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. O que está acontecendo? Quando Isaías contempla a grandeza de Deus, rapidamente ele repara no seu erro, rapidamente ele repara nas suas falhas, rapidamente ele repara na sua imperfeição. Foi um pouquinho mais além, porque eu acho que tem mulher que vai se identificar. Rapidamente Isaías repara o seu despreparo, e que é exatamente uma das coisas que muitas vezes nos para, porque a gente olha e fala assim: eu não estou do jeito ideal para servir ao Senhor, eu não estou da melhor forma para ser usada por Deus, eu não tenho o preparo que a pastora Mônica tem, eu não prego bonito como ela, eu não canto bonito como as irmãs, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu tenho pânico de gravar um vídeo na internet. E aí você começa a olhar para você e começa a olhar para suas falhas, para suas imperfeições, para suas limitações, para aquilo que você ainda não é. E você olha para a promessa de Deus e você olha para você e você pensa assim: tem algum problema? Porque Deus falou que quer fazer isso, mas olha para mim. Deus falou que vai me usar, Deus falou fazer isso, que vai fazer aquilo com a minha vida, mas olha para mim. Se botarem um microfone na minha mão, eu tremo. E aí a gente acha, olhando para nossa condição, como Deus vai usar alguém como eu, como Deus vai usar alguém com o meu passado, como Deus vai usar alguém com as minhas loucuras, como Deus vai usar alguém com as minhas limitações. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que as suas falhas, as suas limitações, o seu passado não abortam a convocação que Deus tem para a sua vida. Aquilo que você já viveu não é uma condicional para Deus olhar para você e falar: essa aqui não presta, pode descartar. Não, não, não. Ele continua acreditando em você, Ele continua te chamando. Você precisa entender isso e eu preciso te explicar. Olha aqui comigo, presta atenção, deixa eu te falar sobre um homem muito conhecido na Bíblia, mas que se encontrou no mesmo cenário que Isaías, olhando a sua falha e a sua imperfeição e achando que ele não dava conta. Esse homem é chamado Pedro. Quem lembra de Peter? Pedro. Quem sabe? Pedro doidinho, Pedro sanguíneo, Pedro que tudo é a flor da pele, Pedro que é emocionado. Se você puder, preste bastante atenção no que eu vou te explicar. Pedro não é tudo isso que todo mundo acha. Porque a gente olha para Pedro, Tiago e João, que são os mais íntimos de Jesus, os próximos, e a gente fala: ai Senhor, como eu admiro Pedro. Mas Pedro era zicado. Presta atenção, gente. Pedro, ele acha que ele é uma coisa que ele não é. Você conhece alguma irmã que acha que é muita coisa e não é tudo isso? Quem conhece? Faz cara de assim, não está aqui. Porque a gente tem os extremos. Tem aquelas que acham que não é nada, e tem aquelas que acham que é tudo. Então o que acontece com Pedro? Pedro, ele se acha até ele perceber quem ele é. Presta atenção, Jesus chega um dia para Pedro e fala: Pedro, deixa eu te explicar.
você vai me negar. Pedro olha para Jesus e fala: eu jamais, nunca, eu vou até o fim contigo. Eu vou até o fim contigo, conta comigo. E aí Jesus olha para ele e fala assim: deixa eu te explicar, Pedro, porque você está muito empolgado. Você vai me negar, e não vai ser uma vez, vão ser 3. Eu jamais. E fala assim: vai cantar o galo e você vai ter negado 3 vezes. Gente, Jesus está advertindo Pedro: você vai negar. Pedro está convencido de que ele não vai negar. Aí o que acontece? Na hora que o galo canta, Pedro percebe que alguém falou para ele assim: Pedro, você é um deles. Sou não. Não, você está com ele, você é do time dele. Sou não. O teu jeito de falar te denuncia. Não sou não. Aí canta o galo. Presta atenção. Quando o galo canta, Pedro percebe que tudo aquilo que ele achava que ele era, ele não é. Que toda aquela dimensão de entrega que ele prometia, ele não tem. Que ele não é, talvez, dos mais especiais dos discípulos. E naquele momento Pedro, ele se frustra com ele mesmo. Eu estou falando para algumas mulheres aqui que precisam ouvir isso. Pedro se frustra com ele mesmo. E ele começa a achar que ele não é bom o suficiente para ser um discípulo. Sabe o que ele faz? Ele volta para o mesmo lugar de onde Jesus o convocou. Ele volta para o mar da Galileia, aonde ele pescava peixes. A Bíblia não diz isso, mas na interpretação do texto, eu me atrevo talvez a dizer que Pedro estava pensando: eu não presto para ser discípulo. Deixa eu voltar para onde eu nunca deveria ter saído, para pescar peixes. Porque esse negócio de ser discípulo não dá para mim. Na primeira oportunidade, no primeiro teste, eu sou reprovado. Jesus não pode contar comigo. Deixa ele escolher alguém melhor do que eu. Deixa ele escolher alguém que no mínimo esteja até o fim com ele. Mas esse não sou eu. Então deixa eu voltar para aquele lugar de onde ele um dia me chamou, e eu tive a louca ideia de acreditar que eu servia para alguma coisa. E Pedro volta para esse lugar. Só que Jesus morre e ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele vai para onde? Para o mesmo lugar aonde Pedro está, para o mesmo mar aonde Pedro está. E quando Pedro percebe que é Jesus, a Bíblia diz que ele se joga do barco e começa a nadar para encontrar com Jesus. E eu imagino aqui com os meus botões que enquanto Pedro nada, ele está pensando: como é que eu introduzo o assunto? Como é que eu converso? Será que eu peço desculpas de cara? Será que eu falo alguma coisa? Será que eu fico quieto e eu espero ele me dar uma bronca? O que eu vou fazer? Mas eu preciso falar com ele. Quando ele chega lá, Jesus está assando um peixe. Está o peixe, Pedro, Jesus, aquele silêncio. E Jesus faz uma pergunta: Pedro, me amas? Simão, nem fala Pedro, fala Simão. Simão, tu me amas? Ele fala: tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo: Simão, tu me amas? Ele fala: tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, tu me amas? E aí ele se entristece e fala: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Só que eu quero que você entenda o cenário, o que está acontecendo. Quem está comigo aqui nessa noite? Você vai encontrar na Bíblia várias palavras no original para a palavra amor. A palavra amor você pode encontrar na Bíblia como eros. O que é eros? É aquele amor de homem e mulher. Quando você olha e fala: meu número. A outra pessoa fala assim: gostei. Isso é o amor eros. Depois você tem o amor filéu. Diga comigo, filéu. Bem forte, filéu.
que é o amor filéu? É o amor de amigos, é o amor recíproco. É aquele amor que eu dou na proporção do que você dá. Se você for recíproco comigo e se entregar, eu me entrego. Então nós damos na medida em que cada um coopera com esse relacionamento. É um amor de amigos. Só que na Bíblia também tem uma palavra amor, que é a palavra ágape. Diga comigo, ágape. Essa palavra ágape é o amor do tipo de Deus. É o amor sacrificial. É o amor unidirecional. É o amor que não espera nada em troca. É o amor que não está preocupado se o outro vai fazer alguma coisa, mas é o amor que está disposto a se entregar mesmo que o outro não faça nada. Agora vamos entender o diálogo. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me ágape. Você me ama com esse amor sacrificial, unidirecional, que não espera nada em troca, mas que está disposto a entregar a sua vida. Pedro olha para Jesus e fala: tu sabes que eu te filéu. Jesus olha para ele e fala de novo: Pedro, tu me ágape. E Pedro fala: tu sabes, Senhor, que eu te filéu. E aí Jesus na terceira vez muda a pergunta. E ele fala: Pedro, tu me filéu. E a Bíblia diz que ele se entristece. Por que Pedro se entristece? Porque obviamente ele está olhando para o cenário e ele está dizendo: como é que eu vou te dizer que eu te ágape? Como que eu vou falar que eu tenho um amor ao ponto de me entregar, se no dia que eu achei que eu não ia te negar, eu te neguei? Se no momento em que o Senhor poderia confiar em mim, eu errei. Eu não tenho esse tipo de amor para te dar. Só que Jesus mudou a pergunta. Jesus não perguntou na terceira vez: tu me ágape. Ele perguntou: é filéu que você tem para me dar? E Pedro diz: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. Jesus olha para ele e fala: então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está tentando dizer é: Pedro, se ainda você não tem esse tipo de amor, não tem problema, deixa eu mudar a pergunta. Porque se é filéu que você tem, filéu serve para mim, porque eu não mudei de ideia no dia em que eu te chamei. Então apacenta as minhas ovelhas. Ainda tem propósito para você, ainda tem chamado para você, ainda tem convocação para você, Pedro. Quem está aqui comigo nessa noite? Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir as pregações, um pastor hispano. Eu ouço ele desde a minha adolescência. E ele conta que na época que não tinha internet, celular, ele viajava muito para pregar. E às vezes o time dele jogava e ele não conseguia assistir o jogo. Então ele pedia para alguém gravar o jogo. Quando ele chegava em casa, a pessoa tinha que entregar o DVD sem esboçar nada no rosto, para ele não saber o resultado. Então entregava aquele DVD na mão dele. Ele colocava o DVD e ele assistia como se fosse em tempo real. E aí ele fazia tudo o que uma pessoa faz quando o jogo está ao vivo. Aí ele começava a orar para Deus ajudar o goleiro. Só que o jogo já tinha acontecido. A mulher olhava para ele na sala e falava: você é ridículo. E ele falava: me deixa. Ela falava: você está orando por uma coisa que já aconteceu e um resultado que já aconteceu. Você é doido. E ele assistiu o jogo como se fosse ao vivo. Lola, o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que Jesus está olhando para Pedro e falando: Pedro, eu sei que você vai me negar. Eu já assisti o jogo. Enquanto você acha que você vai ser conhecido por uma traição, deixa eu te contar, você não vai ser conhecido por ter me negado. Você ganhou de goleada. E eu vou te dizer uma coisa, Pedro, eu já assisti o jogo. Enquanto você passar, sua sombra vai curar enfermos. Pessoas vão ouvir a pregação e vão se converter.
isso para viver o chamado. Deus não está te chamando por aquilo que você é hoje. Deus está te chamando por aquilo que você pode se tornar se você deixar Ele trabalhar em você. Ele quer trabalhar em nós. Não são as suas falhas, não são as suas limitações. Ah, pastora, mas eu não sei falar direito. Engraçado que Deus chama um gago para libertar o povo de Israel, que não sabia falar direito. Moisés fala: eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Olha para alguém perto de você e com calma fala para essa mulher: não importa quem você é. Fala para ela assim: importa o que Ele vai te tornar. Presta atenção nisso que eu vou te falar. No momento em que Isaías tem a visão, isso aqui é forte, é forte. No momento em que Isaías tem a visão, ele rapidamente repara no seu erro. E ele não repara em qualquer erro. Eu tenho para mim que o erro de Isaías não era só um, ele deveria ter um monte de erros. Mas ele vai falar um erro específico. E ele vai dizer: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e vivo em meio a um povo de lábios impuros. Por que Isaías está reparando nos seus lábios e não em outro erro? Porque ele era profeta e o pecado estava justamente paralisando-o naquilo que seria o instrumento de execução do seu chamado. O que você está querendo dizer? Que às vezes a sua maior luta é exatamente aonde Deus quer te usar. A sua maior dificuldade às vezes é exatamente onde Deus quer te usar. Aí o que acontece, pastora? Acontece que para a gente viver o nosso propósito, a gente precisa do fogo transformador. A gente precisa do fogo que nos transforma, que nos purifica. Porque quando Isaías vê o seu erro e fala: ai de mim, rapidamente vem um serafim e pega uma brasa viva do altar. E ele pega essa brasa viva e coloca onde? Na boca de Isaías. E fala: perdoados estão os teus pecados. Olha o que você está querendo dizer. O fogo na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando a gente fala sobre o fogo, entenda que o fogo do Espírito não é só o manto, o retetel. E olha que eu gosto. Eu gosto de uma igreja avivada. Agora, o fogo do Espírito e essa brasa tirada do altar não está falando de um movimento, não está falando de uma emoção. Por que, pastora? Porque não adianta pular no manto e não ser purificado. Não adianta no culto falar: glória a Deus me usou, Deus me tocou. Mas quando chega a semana, eu não mudo comportamento, eu não mudo foto no Instagram. Por quê? Porque a brasa viva, ela vem para purificar. O fogo do Espírito, ele vem para purificar, ele vem para consertar. O ministério do Espírito Santo é convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que te diz: isso aqui não condiz. Antes você usava essa roupa, agora não dá para usar mais. Antes você tinha esse linguajar, agora não cabe mais. Antes você tinha essas amizades, agora foge. O fogo, ele vem para nos purificar. Me lembro um dia eu liderava uma moça no louvor. Difícil. Louvor é difícil, não é não? É difícil.
um dia eu estou olhando o Instagram, de repente eu vejo uma foto assim. Chamei ela para conversar. Já deu para ver que eu sou um doce, né, irmãs? Aí eu fui e perguntei para ela, falei: fulana, você acha que Deus tem um chamado grandioso para você? Ela falou assim: sim. Você acha que você vai ser uma grande cantora? Aham. Falei assim: você se vê como quem? Uma Fernanda Brum, uma Êxila. Aí fui falando várias cantoras. E ela, Deus já me deu palavra. Eu falei: então olha o Instagram delas e o seu, porque não condiz. Aí ela olhou para mim e falou: Eu falei: não. Falei: porque sabe qual que é o seu problema? Você está esperando a convocação e o propósito chegar para mudar. Mas deixa eu te explicar, o propósito só chega quando você anda à altura dele. Então você precisa se tornar hoje o que o propósito requer. Lola, mas você falou que o meu erro não aborta a convocação de Deus. Sim, mas Deus não pode até te chamar apesar do seu erro, mas Ele não quer te deixar no erro. Ele quer que você possa ser transformada. É por isso que Ele enviou um auxiliador. Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para que nós possamos vencer. Quem está pegando o que eu estou falando? Isso é com o que, pastora? Com processo. Não espere por milagre naquilo que requer processo. Ah, como eu queria que só falar eu aceito Jesus já trocasse todas as fotos do Instagram. Mas é processo. Olha para alguém perto de você e fala: é processo. É processo. O processo nos torna. Pega isso aqui que eu vou te falar. O processo nos torna o que o chamado requer. Pega isso aqui. O processo nos torna o que o chamado requer. É quando nós nos submetemos ao processo que nós vamos nos tornando aquilo que o chamado requer. Você tem uma convocação, você tem... Mulher, eu quero te dizer, você tem promessa de Deus. Você tem promessa de Deus. Você tem uma convocação da parte de Deus. Mas nós precisamos nos submeter ao processo para sermos transformadas, para vivermos à altura. Tem gente que fica decepcionada porque as coisas não acontecem rápido. Senhor, por que está demorando tanto? Porque Deus não vai te estabelecer num lugar onde você não está pronta. Deus não vai te colocar despreparada num lugar onde você não vai se sustentar. Porque se Deus te colocar lá despreparada, o próprio cenário te quebra. E o que Deus está dizendo para você e para mim é: deixa eu trabalhar em você. Deixa eu trabalhar em você. Deixa eu fazer em você. O louvor já pode subir para parecer que está acabando. Quem está recebendo essa palavra nessa noite? Fique de pé no seu lugar. Eu vim aqui porque eu quero que você entenda nessa noite que Deus está te chamando. Deus está te chamando. Sabe o que eu acho mais impactante desse texto? Não se distraia, por favor.
é que Isaías, ele tem a visão. Isaías percebe o seu erro. Deus resolve o problema de Isaías, traz uma brasa viva e coloca na sua boca, e ainda fala: perdoados estão os teus pecados, e você está livre dessa iniquidade. Só que aí o próprio Deus que está resolvendo todo o problema, o próprio Deus que está resolvendo todo o cenário, ele faz uma pergunta. E ele vai dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu não consigo visualizar esse cenário de uma outra forma, que não seja da seguinte forma. Vem alguma voluntária aqui para eu interpretar? Só uma pessoa, vem aqui na frente. Pode vir você de laranja. Como é seu nome? Isaías. Isaías está olhando e tem a visão. Vai interpretando: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Você está apavorada. Aí ele repara no erro. Onde está o erro? Na boca. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Aí o Senhor manda um serafim pegar a brasa viva do altar e coloca na boca, e resolve o problema. Meu irmão, está tudo certo. Aparentemente está tudo certo. Só que aí Deus faz uma pergunta. E ele fala o seguinte: eu vou interpretar como é que eu acho que Deus faz essa pergunta. E ele faz assim: a quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? Porque eu não consigo imaginar Deus olhando para tudo aquilo que Ele já resolveu e tudo aquilo que Ele fez. Ele se mostra na visão, Ele conserta o pecado, e Ele simplesmente pergunta para outra pessoa: ah, quem enviarei? Eu imagino Deus falando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora a pergunta é: por que é que Deus está perguntando, se a resposta é aparentemente óbvia? Pergunta por quê? Porque assim como o chamado é pessoal, a disposição também é. Deus não vai te obrigar. Deus vai te chamar. Deus não vai impor. Deus vai te convidar. E Ele vai dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías entende, e ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode contar comigo, Senhor. Pode, Senhor, saber que aqui tem alguém que está disposto, alguém que está disponível, alguém que quer viver o chamado que o Senhor tem para mim. E Ele te pergunta nessa noite: será que eu posso contar com você? Será que você vai acreditar junto comigo naquilo que eu acredito de você? Será que você vai acreditar mais nas minhas palavras do que naquilo que falam ao seu respeito? Será que você vai acreditar mais naquilo que eu já vi no seu futuro do que aquilo que você está sentindo hoje? Porque o cenário pode parecer desfavorável, as circunstâncias podem não estar ao seu favor, mas o que Deus está dizendo para você e para mim é: eu não sou o Deus do momento, eu sou o Deus da eternidade. O seu momento não te define, aquilo que você está vivendo hoje não te define.
recebi tantas promessas de Deus em cenários tão improváveis. Eu sou de uma cidade pequena, lá no Uruguai. Só para você entender, o Uruguai tem a quantidade de habitantes que Belo Horizonte tem. Uma cidade do Brasil tem a quantidade de habitantes do meu país inteiro. Eu sou de uma cidade no interior. E eu era uma adolescente quando eu ouvi a palavra de Deus: vou te levantar e vou te colocar diante de multidões. E eu olhava para a minha cidade, e eu olhava para mim, e muitas foram as vezes aonde eu poderia ter duvidado. Muitas foram as vezes aonde eu poderia ter questionado e ter falado: nem se juntar um grupo grande aqui da cidade dá uma multidão. Deus falava comigo: vou te colocar para cantar diante de autoridades. E no meio de um cenário tão improvável, eu tinha duas opções: acreditar no que eu via ou acreditar no que eu ouvia. E Deus nessa noite está te chamando para que você creia naquilo que você ouve dele, e não para aquilo que você está vendo nesse cenário atual. Para de olhar para você. Para de olhar para as circunstâncias. Comece a relembrar aquilo que ele falou. E talvez nesses últimos tempos tem mulheres aqui que já falaram que sim para o chamado de Deus. Eu preciso te falar isso porque o Espírito Santo está me falando para eu te falar. Talvez tem mulheres aqui que você disse que sim, você começou a viver o chamado de Deus, mas você viveu tanta coisa por dizer sim para Deus, que você tem pensado em parar. Tem falado: Deus, o que eu podia eu já fiz. É tanta coisa, é tanto embate. Deixa para outros. Vou parar aqui. Para quê? Para que me desgastar tanto? Para que correr tanto? Se eu estou correndo e me desgastando por gente que não valoriza. Pode dar indireta. Tem mulheres aqui que chegaram até essa conversa com Deus: Deus, eu acho que eu vou parar. Talvez o meu tempo já passou. Eu vim aqui para te dizer: enquanto houver fôlego em você, tem chamado, tem propósito. Eu me lembro um dia que eu estava num culto e eu liderei durante 10 anos o louvor. E eu estava sentado na primeira cadeira, olhando para o time de louvor. E eu estava muito feliz de ver eles louvando e vendo como eles tinham evoluído. E eu não fazia questão de ficar me colocando nas escalas. Então eu fiz uma pergunta para Deus no banco. E eu falei para Deus assim: Deus, será que eu já posso parar de cantar? Eu topo só ficar promovendo essa galera, eu amo fazer isso. Então será que eu posso parar? Se o Senhor me autorizar, eu vou pendurar a chuteira. E fiz aquela oração despretensiosa. Um dia eu estou dando aula no seminário, e eu estava dando uma aula de prosperidade, e eu estava pedindo testemunhos financeiros naquela semana de aula. E veio um aluno e eu até falei assim: gente, é para falar testemunho financeiro, de outra coisa você conta outro dia. E aí aquele aluno passou, e ele foi e falou assim comigo: professor, eu queria dar 2 testemunhos, um é financeiro e o outro não. Eu fiz cara de paisagem para não fazer uma cara ruim,
porque eu já tinha falado que era para ser só financeiro. Ele falou: eu vou começar pelo outro e depois eu conto financeiro. Eu falei: sangue do Cordeiro, tá me testando. Aí eu olhei para ele e fiz Aí ele foi e falou assim: o primeiro é que tal dia em tal culto, pastora, você lembra que você estava cantando? Falei: aham. Ele falou assim: aquele dia foi tão glorioso, enquanto você ministrava o louvor, eu via anjos, e aquilo ia me tocando de uma maneira tão profunda. E aquele dia, pastor, ele falou assim: eu tive respostas de Deus de perguntas que eu fazia há 9 anos. E aí, na hora que eu estou ouvindo aquilo, eu falei: por que ele está falando isso? Aí ele começou a falar e tal, e aí de repente ele olhou e falou assim para mim: e se hoje eu estou fazendo seminário é por causa daquele dia. E aí eu parei de ouvir o que ele estava falando, porque o Espírito Santo falou comigo assim: você me perguntou se você podia parar, e eu estou te respondendo: você não pode parar. E aí ele falou assim para mim: mas quem te faz uma pergunta agora sou eu, disse o Espírito Santo. Você está disposta a continuar, mesmo que você nunca saiba o quanto eu te usei? Você está disposta a permanecer, mesmo que você nunca saiba quem foi tocado através da sua vida? Porque eu quero que você permaneça por convicção, não por resultado. E naquele dia eu falei: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se eu nunca souber o que o Senhor fez através de mim, tá tudo bem. O Senhor fazendo, tá tudo bem. Então eu vim falar para você que nesses últimos tempos pensou em desistir. Você não vai desistir. Você não vai parar, porque o chamado de Deus ainda está vigente. Feche seus olhos aonde você está. Eu quero fazer um convite nessa noite. Eu quero convidar mulheres que hoje estão dispostas a dizer: Senhor, conta comigo, eis-me aqui. Eu quero que o Senhor possa me usar e eu quero viver o meu chamado. Eu estou chamando mulheres aqui que querem hoje decidir parar de dar desculpas para Deus. Até hoje você tinha as desculpas boas, mas hoje você está dizendo: Senhor, eu estou parando com as minhas desculpas. Eu estou parando de focar nas minhas limitações. E eu estou te dizendo: eis-me aqui, conta comigo. Se você é essa mulher nessa noite, eu quero que você venha aqui na frente. Por quê? Porque assim como Deus fez com Isaías, e ele teve que se posicionar, você vai ter que se posicionar. No mundo espiritual existe algo acontecendo. No mundo espiritual Satanás está tentando te parar, mas você está dizendo: eu não vou parar, eu não vou desistir. Conta comigo, Senhor. Enquanto nós adoramos, vou aproveitar e cantar também, né? Então você vai vir fazendo a sua oração ao Senhor e dizendo: Senhor, conta comigo. Eis-me aqui, Senhor. Me usa, Senhor. Eu quero tocar a vida de outras pessoas. Eu quero ser um testemunho. Eu quero ser usada pelo Senhor. Senhor, nessa noite eu quero orar por cada mulher que está aqui na frente. Cada mulher que escolheu dar um passo dizendo: não importa o cenário, não importam as minhas limitações, não importa as afrontas que eu tenho vivido, não importa o quanto eu tenho sido descredibilizada, não importa quanto eu tenho sido criticada, quanto tem se levantado contra mim, eu escolho ouvir a tua voz, eu escolho ouvir as tuas promessas, eu escolho me posicionar
de Jesus. Eu quero orar nessa noite te pedindo um fôlego, um ânimo, vigor sobre cada mulher. Eu oro agora para que venha invadir no seu interior uma coragem indescritível, ousadia, intrepidez. Você vai se levantar como nunca se levantou. Eu declaro sobre a sua vida, você vai se posicionar como uma mulher de autoridade. Você vai começar a olhar para você e vai dizer: de onde está vindo essa coragem? De onde está vindo essa ousadia? Porque o que te parava não te para mais. O que te desanimava não te desanima mais. O que te fazia duvidar vai ser retirado da sua mente em nome de Jesus. Eu quero declarar que todo dardo inflamado do maligno cai por terra. Eu quero declarar que todo pensamento das trevas para te desanimar cai por terra. Não terá lugar no seu coração. Coloca a mão na sua cabeça agora. Começa a declarar: não terá lugar na minha mente, não terá lugar no meu coração. Coloca as mãos nos seus ouvidos agora e começa a declarar: Senhor, eu blindo os meus ouvidos. Eu blindo os meus ouvidos para aquilo que não vem de ti. Eu blindo os meus ouvidos para aquilo que não vem do Senhor. Eu não ouvirei vozes contrárias. Eu não darei credibilidade para vozes contrárias. Coloca agora a mão nos seus olhos. Começa a declarar aí no seu lugar: não importa o que os meus olhos veem, não importa o cenário à minha frente, não importa aquilo que é visível aos olhos humanos. Eu, Senhor, ouvirei a tua voz e obedecerei. Eu quero declarar em nome de Jesus que se abrem os seus olhos espirituais. Você não verá com o olhar humano. Você não olhará somente o cenário natural. Senhor, traga agora uma visão espiritual, para que elas consigam enxergar apesar da tempestade, apesar da adversidade, apesar das barreiras, em nome de Jesus. Agora erga a sua mão bem alto e diga: Senhor, conta comigo. Eis-me aqui. Eu quero ser usada conforme a tua vontade. Senhor, me usa para tocar outras pessoas. Essas pessoas que estão clamando por aquilo que o Senhor depositou em mim, que elas possam achar em mim aquilo que o Senhor depositou como resposta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.